Bom dia a todas e a todos os ouvintes. A CPI dos Pais, Central dos Problemas da Infância, abre nova sessão em caráter extraordinário para dar prosseguimento aos requerimentos de pauta apresentados por membros da sociedade civil sobre o necessário isolamento social. Passaremos diretamente para a análise das provas, visto tratar-se de uma doença que ainda não tem cura, mas que tem um modo de se prevenir. Falamos, pois, do distanciamento social e o uso de equipamentos de proteção para aqueles que categoricamente precisam trabalhar. Hoje vamos tratar das características epidemiológicas e os padrões de transmissão de pacientes pediátricos, ou seja, como ficam as crianças neste processo. Vamos às provas. Ai, Tatá, nossa, que situação. Eu nunca imaginei que a gente fosse viver uma situação como essa. Nossa, Guto, que coisa louca, né? Aí eu tô pensando que a gente talvez tenha que ir no pediatra pra pegar algumas informações, porque eu tô preocupado, né, com a questão das crianças. Guto, como assim no pediatra? Se a gente tá em isolamento social, Guto, as crianças estão bem, estão saudáveis. Sim, não, você tem razão, mas é que eu fico preocupado pra saber como fazer com as crianças. Não, de fato você está certo, a gente precisa de informações científicas, validadas, pra gente ter segurança pra saber como cuidar das crianças, como se comportar nesse período. Por exemplo, se uma criança pega uma gripe, tem sintomas de gripe, eu não sei o que fazer. Não, Tatá, nossa, não sei, eu também não, ficaria desesperado. Bem, mas a informação vai ajudar, né? A gente precisa buscar, Guto, a gente precisa se informar. Apresentados os fatos, vamos às análises com a senhora relatora para verificação do valor probatório do inquérito. Pois, embora observamos que as manifestações da doença em criança estão acontecendo de forma menos grave do que nos pacientes adultos, ainda há a vulnerabilidade da infecção. Saudações, senhor presidente e prezado público em reclusão social. Na competência de relatoria que me cabe, venho hoje tecer reflexões e apresentar questões acerca do impacto da pandemia Covid-19 com relação aos cuidados com a saúde das crianças. A quebra de sigilo domiciliar nos mostra um aspecto importante da insegurança vivida por pais e mães em quarentena. Como garantir a boa imunidade das crianças? Como protegê-las? Quais os riscos e sintomas do coronavírus nas crianças? Como agir em caso de sintomas gripais? Qual o momento de procurar assistência médica? Para nos orientar com relação aos cuidados com a saúde da criança em situação de pandemia Covid-19, esta CPI convocou hoje, em estado de urgência, a médica pediatra do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, doutora Geisa Neuza de Miranda. Bom dia, meu nome é Geisa Neuza de Miranda, eu sou pediatra e eu tenho recebido mensagens de pais solicitando orientações sobre o cuidado das crianças nesse período da pandemia do Covid. Na faixa etária pediátrica, nós temos uma baixa incidência de casos de Covid, de casos graves em criança. Geralmente as crianças são assintomáticas, quer dizer, sem sintomas nenhum, ou elas podem apresentar manifestações leves, de tosse, de coriza, febre, dor de garganta, que são sintomas semelhantes a um resfriado comum ou uma gripe. Nesse período que nós estamos agora, que é o outono, né, e próximo do inverno, é um período que geralmente nós temos um aumento dos quadros virais, né, dos quadros de gripe, de resfriados, bronquiolites, bronquite, asma, pneumonia, o H1N1 e agora nós temos o Covid. Mas as orientações básicas não mudam muito de início. O que a gente orienta nos cuidados com as crianças, além do isolamento, né, que elas não estão indo para as escolas, nem fazendo nenhuma atividade fora de casa, é manter o ritmo. É importante o ritmo para a saúde física, mental das crianças e dos adultos. O que é esse ritmo? É o horário. É importante a criança manter o horário para dormir, para acordar, o horário das refeições, manter as atividades, brincar.
né? Cuidar da qualidade da alimentação, né? Ingerir bastante líquido, cuidados de higiene, né? Agora nós estamos enfatizando bem essa questão de ensinar mesmo as crianças a lavarem sempre as mãos antes das refeições, né? Uso do álcool gel e evitar de sair de casa. Caso por algum motivo tenha que sair de casa, é importante usar máscara. As máscaras nas crianças nós usamos em crianças acima de 2 anos de idade. Abaixo de 2 anos não é preconizado, porque dificulta muito a respiração das crianças, porque as vias aéreas nessa faixa etária, abaixo de 2 anos, são vias aéreas muito estreitas, muito pequenas, e corre risco da criança sufocar, né? Agora, os sinais de alerta. Então, o seu filho está aparentemente de início resfriado, gripado, está tossindo, né? Está tendo febre, está com o nariz escorrendo, está alimentando pouco, está mais enjoadinho, mais irritado, não está alimentando bem. Nos 3 primeiros dias desses quadros virais, geralmente a criança fica bem doentinha mesmo. Mas passou disso, se tiver acima de 3 dias, tiver persistência da febre, aquela febre de difícil controle, você nota a criança mais prostrada, mais gemente, mais quieta, tossindo mais, uma criança que você vê que está respirando, que está com dificuldade, esses são sinais importantes que você tem que levar essa criança para um atendimento médico. Então são essas orientações que a gente tem. Das crianças maiores, aquelas que já falam mais dos sintomas, a ausência de paladar e de olfato são sinais bem sugestivos de Covid. Então são crianças que têm que ser avaliadas. Faça-se o registro em ata para pensar nos autos as considerações aqui apresentadas. Pelos dispositivos legais, atesta-se aqui que, no atual contexto, a melhor forma de prevenir é restringindo o contato físico e manter os cuidados de higiene recomendados. Outro aspecto é manter o sistema imunológico fortalecido como forma de prevenção e ação